O Fala Chefia nasceu para falar do bastidor da liderança. Não dessa liderança impecável e perfeita, mas de uma liderança real e sem romantização. Líderes, homens e mulheres que estão em busca de progresso e aperfeiçoamento contínuo. Entendendo que o desenvolvimento ele faz parte de várias variáveis, mas a principal delas é o querer. O começo é esse daí. Então, aqui a gente fala de gente que lidera, que aprende, que recalcula a rota, mas que segue contínuo no progresso. E a conversa de hoje tem um peso muito especial para mim. Antes de falar do currículo dela, eu quero falar da Bárbara, que eu lembro das minhas memórias. Eu e a Bárbara estudamos juntas no ensino médio e eu me lembro desta época, ela sempre foi uma pessoa muito estudiosa e aplicada. Eu me lembro que eu gostava muito da forma como ela pensava, como ela se projetava para o futuro e como se posicionava enquanto pessoa, enquanto mulher. E agora, de ter a oportunidade de trazê-la para o Fala Chefia e poder trocar um pouco dos bastidores, para mim está sendo muito importante e muito especial. E eu tenho certeza que vai contribuir muito com cada um de vocês. Porque hoje eu olho a trajetória da Bárbara, eu vejo uma executiva de dados, uma líder, uma mentora, uma mulher negra abrindo caminhos importantes. Mas antes disso tudo, eu vejo alguém que eu já admirava lá atrás. E hoje a conversa é sobre liderança, dados, representatividade e principalmente sobre o que acontece nos bastidores de quem cresce sem deixar de ser gente. A Bárbara Maia é uma executiva de dados, ela é formada pela UFSCar e tem mais de 12 anos de experiência em construir estratégias, liderando times e traduzindo problemas de negócios em análises métricas e decisões inteligentes. Então, com muito carinho, eu recebo aqui hoje a Bárbara. Olá. Tô muito feliz de estar aqui. Que bom que você está aqui, que deu certo de você vir. E me conta, que bom que deu certo de você estar aqui hoje. Como foi sair lá de São Paulo, vir para Campinas, suas terras natais? Uma delícia, né? Eu gosto muito de vir pra cá, eu acho que traz muita memória e eu sempre venho pra encontrar pessoas que eu gosto muito, então foi muito tranquilo de vir pra cá e tô muito animada com o nosso papo. Hoje você está trabalhando com o que exatamente? Hoje eu tô trabalhando na Clarins, é uma empresa de educação, então eu continuo trabalhando com dados, que é o que eu faço desde que eu me formei, mas liderando um time de dados focado em dados de educação. Então, mais uma visão de alunos, professores, desempenho escolar, coisas desse tipo. Legal. E hoje você tem uma equipe? Como que funciona a hierarquia da empresa? Eu tenho uma equipe, eu respondo para uma diretora e eu tenho uma equipe que está sendo construída agora, então por enquanto a gente tem 4 pessoas. E é uma equipe multidisciplinar também, então para quem entende um pouquinho de dados, eu não tenho só uma especialidade ali, eu tenho engenheiro de dados, analista, cientista de dados, tudo no mesmo time. Mas está formando a galera, então já chegando, Sim. Fazendo recrutamento, seleção, treinamento. A gente está construindo, inclusive construindo como vamos trabalhar, né? Porque quando é uma equipe nova, a gente tem esse momento também de se encaixar ali dentro da empresa, né? Eu confesso que também na minha trajetória eu passei por várias oportunidades de implantações, né? Empresa que estava implantando uma área, um novo negócio, um novo produto que estava chegando, ou uma pequena empresa que estava trabalhando em expansão. E eu acho que tem muita oportunidade no negócio. Sim. Quando tá assim, né? Expandindo, crescendo, implantando. Porque aí não tem uma formatação, você vai construindo isso a 4 mãos e vai dando muitos insights, vai aprendendo junto com o negócio, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. Bom, o tema desse podcast de hoje é liderança não nasce pronta. Então, os bastidores de uma mulher
negra. Eu acho muito legal essa representatividade e dou ênfase mesmo, porque além de me identificar, eu acho muito importante esse espaço que a gente tá abrindo, né, para outras pessoas e outras pessoas que já abriram para nós. Então, que trabalha dados, liderança, desenvolvimento, porque eu te falo, eu sou totalmente o oposto de dados, entendo muito pouco, então vou trocar bastante com você e aprender bastante aqui. E eu fico até me perguntando como que essas duas coisas podem ser correlacionadas, né? Pessoas e dados, porque tem tudo o estigma de número, matemática, não tá muito atrelado a pessoas, não ter essa sensibilidade, mas pela sua trajetória, pela sua história, isso parece que tá muito atrelado, né, Bá? Eu acredito que sim. Eu vejo os dados como uma forma de resumir uma história, né? Quando a gente pensa em considerar apenas o que está na nossa mente, a gente corre o risco de falhar, né? Esquecer um detalhe ou outro. E quando a gente olha para dados, a gente consegue resumir e consegue garantir que a gente está considerando todas as informações que a gente tem. Então, eu acho que as coisas não andam separadas. Inclusive, acho que quando a gente entende mais sobre dados, a gente também consegue ter soluções que façam mais sentido para as pessoas. Uau, verdade. Bom, mas antes de me aprofundar no seu currículo, eu gostaria de falar da pessoa que eu conheci lá atrás. Quantos anos? Que uns 20 anos? 20? Eu acho que sim. É muito tempo, né? A gente estudou juntas no ensino médio e eu já admirava pela forma como você pensava. E quando você olha para aquela Bárbara lá de trás, o que ainda existe dela na líder que você é hoje? Olha, eu acho que o principal é o olhar para o outro. Eu sempre fui muito cuidadosa em como falar com as pessoas, em ser mais empática possível, não agredir ali com a minha fala, né? Tomar o meu cuidado ali. Eu sempre ouvi muito as pessoas e eu continuo fazendo isso com o meu time. Eu crio, não só o time atual, né? Mas os times que eu já tive. Eu busco muito esse lugar de escutativa, criar esse ambiente mais seguro. Então, acho que isso tá comigo até hoje, sabe? Nossa, isso é muito verdade. Eu me lembrei agora, fui levada a me lembrar de uma cena. Eu sempre fui... sempre foi muito centrada e eu sempre muito terrível, né? E eu me lembro de conversas mesmo, de... É tempo de brincar, é tempo de conversar, não, mas é tempo de estudar, fazer trabalho, ó, você vai fazer isso, eu vou terminar, tenho um objetivo. Você sempre foi muito metódica e obstinada ali, né? Sim. Isso é muito legal. Como você enxerga o peso de precisar dar certo, né? Porque tem esse peso, não tem? A gente não carrega isso por vários fatores. Como que você administra isso? Olha, é muito difícil. Basicamente, eu acho que o grande problema disso é um peso que a gente coloca em nós mesmos, assim, né? Então, você não arriscar tanto. Então, eu, por exemplo, até contando uma história breve, na faculdade, enquanto eu estava fazendo a faculdade, a gente tinha essa oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras, que era ir para outros países e continuar estudando lá, ficar um tempo estudando lá e voltar. Muita gente fez isso e voltou fluente em alguma língua. E eu estava assim, não, eu não posso sair, porque se eu sair do Brasil, eu vou atrasar o curso e eu preciso terminar o curso em X tempo, porque eu preciso conseguir um emprego logo, porque eu preciso conseguir um salário. Então, essa coisa de ser muito fechado e não ter espaço para fazer outras coisas, eu acho que atrapalhou muito, né? Essa coisa de o dar certo. O dar certo para mim na época era terminar a faculdade no tempo certo. E hoje isso ainda acontece. Então, o que eu venho fazendo muito, acho que é pensar um pouco menos em o que as pessoas acham, o que é sucesso para o outro e pensar o que é mais sucesso para mim, né? E não é muito fácil, mas eu acho que se a gente fica sempre muito prestando atenção, por que eu tô tomando essa decisão? É por conta dos outros? É porque eu tô com medo? Né? Eu acho que quando eu vou colocando essas coisas na balança, eu consigo entender que, não, eu tô tentando fazer isso para provar algo para alguém, então não vou por aqui não. Né? Então tem acho que muito autoconhecimento e autorreflexão.
No meu caso, muita terapia. Terapia também, comigo também, muita terapia. Eu enxergo isso como a nossa trajetória, a nossa vida, até a família, os amigos, o círculo que a gente cresce, vive, traz uma rigidez, né? Sim. Você tem que estudar, aí depois que você terminar de estudar, você tem que ir fazer faculdade, terminou a faculdade, você tem que estar num bom emprego. Parece linear, né? Parece uma coisa que vai acontecer um pós o outro, mas a vida ela não é linear, ela traz muitas variáveis que a gente não controla e a nossa cabecinha não consegue entender, e essa rigidez na verdade machuca e maltrata. Então, que bom que você conseguiu trazer ferramentas para administrar isso. Eu também tenho tido, junto com terapia e tantas outras coisas, me livrado dessa sensação de validação, de necessidade de se provar. Porque eu acho que principalmente no lugar de mulher, a gente tem que estar nesse lugar de se posicionar, porque o mercado corporativo, ele é majoritariamente masculino. Então, e aí eu lembro de frases da minha mãe falando assim, olha, você tem que ser melhor 2 vezes mais, porque você não vai ter espaço, porque você é uma mulher, porque você é preta, por isso e por aquilo, e isso vai crescendo e falando, dialogando com a gente e trazendo um peso que é difícil de carregar depois, né? Em algum momento da sua trajetória você sentiu que não podia errar? Eu sinto até hoje. E acho que está muito relacionado com o que você falou agora há pouco. Eu trabalho numa área de tecnologia. Não só a minha posição hoje, mas outras que eu estive. E quando eu vou para uma posição de liderança, eu passo às vezes estar numa sala com, e aí é um exemplo real, 20 líderes homens hétero, brancos e eu ali, né? Então assim, eu sou o corpo estranho nesses lugares, né? Eu sou a pessoa que às vezes tem que levantar a mão e falar, gente, acho que não é por aqui. Só que ao mesmo tempo eu tenho que me posicionar num lugar que ninguém tá olhando pra mim do tipo, ai, que legal que ela tá aqui. Não. Então, essa cobrança externa, o de não poder errar, eu vejo que ele permeia ainda a minha vida, principalmente no olhar do outro. Então, por mais que eu aceite que tá tudo bem eu errar, por mais que eu esteja ok com isso, eu vejo que tem ainda 2 pesos e 2 medidas em diversos lugares. Então, se um parceiro de alguém que trabalha comigo faz uma coisa absurdamente errada ou toma uma decisão muito ruim, muitas pessoas passam um pouco de pano para essa pessoa, mas se eu só falo uma palavrinha errada, não, porque foi um absurdo que a Bárbara fez. Então, eu sinto ainda isso. E eu acho que até nas oportunidades mesmo de carreira, a gente também tem esse peso, né? Então, você precisa fazer muita coisa muito certa, impecável, por muito mais tempo. Pra criar alguém uma falar reputação. assim, pra ter uma reputação, pra ter um aumento de salário, pra ter o direito de estar num projeto muito incrível, pra ter o direito de falar com alguém. Imagina um time fora do país e que seria uma oportunidade você estar ali. Então, essas oportunidades eu vejo que elas vão sendo tiradas porque eu preciso de fato mostrar 3, 5, 10 vezes mais, assim. Sim, entendi. É pesado. E aí, falando um pouco do preço de crescer, olhando para sua carreira, qual foi a fase em que por fora parecia evolução, mas por dentro estava sendo difícil sustentar? Eu tive algumas. Mas eu acho que elas têm um cenário muito parecido, né? De às vezes estar numa empresa ou numa posição que todo mundo, que incrível que você tá aí e tal. Então, eu dando palestra, falando com várias pessoas e todo mundo querendo saber, nossa, e esse lugar que você tá, isso que você tá fazendo, que bacana. Só que em alguns momentos eu estava com lideranças que não eram boas pra mim, né? Então, às vezes uma liderança que não me desenvolvia, que não dava nenhum feedback legal, então era sempre assim, você fez uma coisa incrível, mas aí, sei lá, uma palavrinha que você colocou ali que não foi legal, nossa,
tudo que você fez não valeu por conta disso. Então, eu me vi num lugar, assim, isso mais de uma vez, acho que umas 3 vezes na minha carreira, eu me vi nesse lugar, assim, de, poxa, eu tô com o salário que eu quero, eu tô sendo reconhecida fora do trabalho, porque isso também é muito meu, eu não fico presa só fazendo trabalho, faço muita coisa fora do meu contrato CLT. E aí, tá bom, tá todo mundo achando lindo, mas por dentro eu tava meio aos pedaços, né? Então, percebi muito a minha saúde ficando ruim, dormindo mal, ficar em alerta o tempo todo, esperando alguém vir dar uma bronca ou falar qualquer coisa, ou tirar algum projeto de mim. Então, ficar nesse lugar é muito ruim. E aí agora, né, eu venho tendo decisões mais focadas em, tá, deixa eu procurar esse ambiente que, para além do que os outros veem, porque aquela coisa que falam, quem vê close não vê corre, é totalmente verdade. Então, para além do que as pessoas enxergam de, é bonito você estar no evento tal, é legal você estar na empresa tal, eu tô valorizando mais que eu esteja contente, que eu esteja feliz. E eu acho que agora as coisas estão melhores, Legal. Sabe? Acho que você falou uma coisa muito importante e que vai dialogar diretamente com muitas pessoas que acompanham esse podcast, que é a gente faz feedbacks e fala da importância de uma liderança encorajadora, de líderes participativos, mas a realidade nem sempre é essa, né? A gente às vezes está inseridos em ambientes tóxicos, Sim. onde a liderança concorre com você, onde não tem um desenvolvimento, não tem um aprimoramento. É lógico que esse é o mundo ideal e é o que a gente deseja para todo mundo, mas a gente sabe que na prática não é assim. E aí eu vi um momento de autorregulação seu, né? Então, para que as pessoas consigam ouvir isso e entender que mesmo em meio a esse cenário, porque todo mundo precisa trabalhar, o trabalho é provedor das coisas pra gente, mas que a gente possa se olhar com mais cuidado, com mais carinho e entender que a gente tem essa possibilidade de autodesenvolvimento, buscar isso fora do trabalho, né? Que seja em lugares sociais, que seja através de networking, LinkedIn, sei lá. Depois até queria que você se aprofundasse um pouquinho e dissesse quais são esses outros projetos que te ajudam nessa parte de desenvolvimento, né? Que eu acho que é importante a gente não ficar só fixado com o ambiente corporativo, porque às vezes nem sempre o ambiente corporativo vai proporcionar para você esse desenvolvimento que precisa, né? Sim. Na realidade, a maior parte dos líderes, eles não se preparam para a posição de liderança. Às vezes é uma pessoa muito técnica que, então você é o meu melhor técnico, então você vai liderar o time. E aí, essa virada de chave, ela não é tão simples. Então, eu acho, assim, que tem pessoas que, quando estão ali concorrendo com a gente, até não tão intencionalmente, a pessoa nem percebe que ela tá fazendo isso, mas nesse momento de concorrer, ela acaba atrapalhando a nossa carreira, sim. Mas tem gente que simplesmente não tem repertório, né? E aí, trabalhar com alguém que não tem repertório, a pessoa não vai te entregar tudo que você precisa. Por mais que a gente vá subindo, né? Era muito diferente quando eu era especialista de agora respondendo para uma diretora diretamente. É muito diferente. O jeito de tratar, o como que ela me orienta, isso muda muito. Mas a gente tem que continuar buscando. Então, eu busquei fazer muita coisa nesse extra trabalho. Então, quando eu queria a posição de liderança, eu busquei liderar alguns projetos fora do trabalho, para experimentar isso de gestão de projetos, fazer algumas coisas nesse tipo. Também faço muita mentoria, né? Busquei mentorias para me orientarem, mentores profissionais do mercado. E hoje também dou mentoria para outras pessoas, então estou sempre falando com outras pessoas, venho me desenvolvendo. Acho que dar mentoria também me ajuda, porque sempre alguém me conta uma situação que depois eu vejo acontecer com o meu time, eu falo, bom, agora eu já tenho repertório para lidar com isso. Então é bacana, assim, acho que é muito importante a gente olhar para fora e não ficar preso apenas no cenário corporativo que a gente está. Eu acredito muito que a nossa carreira é nossa.
Boa. Não é do nosso chefe, da nossa chefe ou da empresa que a gente tá. Quem tem que tomar a rédea somos nós. Boa, excelente. Me conta qual foi a insegurança que te acompanhou, mesmo quando você já estava ocupando lugares importantes. Ai, tem algumas. Mas eu acho que o mais difícil é um pouco no lugar de pedir ajuda. Entender que eu podia pedir ajuda em outros lugares, assim, né? Eu vejo que às vezes a gente trabalha com algumas pessoas que a gente não pode confiar tanto, ou que as pessoas não têm o repertório que a gente precisa, né? Eu já trabalhei com pessoas, com pares, por exemplo, que faziam coisas muito diferentes do que meu time fazia. Então, às vezes, eu não podia perguntar pro meu pai, por mais que ele fosse super querido, alguém que é super disponível, essa pessoa não tinha o que eu precisava ali. Então, eu tive que aprender que na posição de liderança as coisas não vão vir tão fáceis e que eu preciso procurar essas pessoas para tirar essa dúvida, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um colega que ele tira algumas dúvidas minhas, ele trabalhou comigo no passado, ele tira algumas dúvidas minhas técnicas. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente não vai conseguir saber tudo que tá abaixo da gente ali, né? Sim. Então, não existe CEO que sentou na cadeira de todas as pessoas que estão abaixo dele. Ele teve uma trajetória e chegou ali. Então, no meu caso, isso está acontecendo, principalmente em time multidisciplinar, né? Eu estava muito insegura no começo, nossa, mas eu sou mais pro lado de análise, ciência de dados, como que eu vou liderar alguém de engenharia de dados? É uma insegurança, mas ok, vamos procurar alguém que possa me ajudar, que possa me orientar, e não necessariamente vai ser fazer um curso, mais uma faculdade. Não, né? Na liderança a gente também não tem muito tempo para isso. A gente tem que, assim, o estudo formal ele é importante, mas entender que a gente pode construir essa rede para ter essas conversas técnicas me ajudou muito e me deixou mais segura, porque eu estava bem insegura no começo. Acho que é ter coragem de se mostrar vulnerável, né? Sim. Porque não é que o fato de estar ocupando a posição de liderança, de estar numa cadeira de tomada de decisões, te faz dono do conhecimento e do saber, né? Muito pelo contrário, eu acho que nesse lugar a gente tem que, mais uma vez, se sentar para ouvir, para aprender, para trocar, para conseguir contribuir. Se a gente se coloca no lugar onde sabe tudo e precisa saber tudo e não consegue reconhecer que não sabe, aí eu acho que comete mais erros, né? Sim, com certeza. Bom, você até comentou, Bah, sobre algo que é muito comum no mundo corporativo, que é o técnico, que é muito bom, que é um especialista e vira líder, né? Então, só que as competências e habilidades para liderar são diferentes da técnica, né? E aí eu até pergunto, você tem uma trajetória técnica muito forte. E o que a técnica não te ensinou sobre liderar pessoas? Nossa, um monte de coisa. Eu acho que o principal é que os times são muito dinâmicos. Então, em vários momentos eu construí um time super legal, tá tudo rodando como eu quero, tal. Chega uma pessoa nova, é um time totalmente novo. Não existe você falar assim, não, meu time tá pronto, tá tudo certo. Não, assim, as coisas mudam muito. Ou alguém passa por alguma situação que muda muito a trajetória dessa pessoa. Às vezes uma situação pessoal e ela começa a enxergar o mundo diferente. Só o fato dessa pessoa estar enxergando o mundo diferente vai impactar em como ela trabalha, em como ela se relaciona com o restante do time. Então, eu não sabia que eu ia ter que reinventar o meu jeito de lidar com cada pessoa com tanta frequência, sabe? Eu achei que assim, tô trabalhando 6 meses com um time, vai ser incrível, em 6 meses tá tudo redondo. Não. Porque vai acontecer alguma coisa que vai mudar tudo e aí eu vou precisar me reinventar. Então,
isso o técnico não me ensinou definitivamente. Até porque a ciência de dados, ela é mais exata, né? Você pensa assim, eu aprendi sobre essa pessoa, eu sempre vou saber prever o que a pessoa vai fazer, né? A ciência de dados diria isso. Mas a realidade é que não é bem assim. É verdade. E qual foi o primeiro choque de realidade que você teve quando você assumiu oficialmente o cargo de liderança? E o primeiro choque, ele tá muito relacionado com a organização do meu tempo. Porque antes de liderar, eu tinha muito tempo livre. Sim. Né? Livre para ficar fazendo minhas coisinhas quietinha. E aí chegou um momento, estou líder. Tinha semana que eu tinha 30 horas de reunião. E aí eu fiquei, gente, que horas que eu vou trabalhar? E eu não entendi rapidamente, depois eu percebi, mas eu entendi depois que ir para as reuniões era uma parte da minha tarefa, assim, né? Sim. Então, que eu precisava entender que as reuniões eram parte, mas o que mais me doeu, assim, o que foi mais difícil de aprender foi tirar o meu tempo para me planejar. Porque a liderança precisa de tempo útil, assim, focada, para pensar em decisões, para recalcular rota, para ter um plano assim mais intencional, estratégico, exato. E quando você fica, que já aconteceu comigo, indo de reunião em reunião, sem ter o seu tempo, no meu caso, teve reuniões que eu fui mal preparada, tiveram decisões que eu demorei a tomar. Então, eu acho que o grande choque foi esse, assim, vi minha agenda toda tomada e não sabia muito bem o que fazer ali, mas eu tinha um gestor maravilhoso na época, ele abriu a minha agenda junto comigo e falou assim, olha, Bárbara, vamos conversar, deixa eu te ensinar aqui o que você tem que fazer a partir de agora, e eu nunca mais esqueci. Boa, então foi mais parte de gestão do seu tempo ali. O meu choque foi saber que as pessoas não fazem as coisas só porque você manda. Isso é complicado. Nossa, e é muito engraçado até, né? Como líder de líderes agora, eu falo, né, para as minhas lideranças, e elas viram, mas Marjorie, eu já falei para fulano fazer, eles não fazem. Eu falei, as pessoas elas precisam de um propósito, de um sentido, de uma explicação. Não é só porque você vai pedir que vai fazer, mas eu tinha realmente esse pensamento de, não, vai fazer porque eu tô pedindo, pronto, acabou. Mas não é assim que funciona liderar pessoas, né? Não é. E eu até queria complementar o que você falou, né, de dar propósito. Cada pessoa, em cada maturidade, vai ser motivada por uma coisa, né? E a gente tem que adequar a nossa comunicação quando vai pedir alguma demanda para essa pessoa. Tem gente que você vai só vender um sonho, tem gente que você tem que escrever um checklist, faz isso, isso e isso. Sim. Então, acho que entender isso é um pouco difícil, né? Verdade. E você teve algum erro como líder que mudou sua forma de conduzir pessoas? Eu tive. Vários. Mas eu acho que um legal de falar aqui eu tive um momento de que eu tava com um time dos sonhos, assim, né? Que eu cheguei nesse time para construir e era um time pouco diverso, aí eu construí um time diverso, aí eu tava assim, ai, que incrível, meu time é maravilhoso, eu gosto de todo mundo, eles são maravilhosos, ok. E eu acredito que eu fiquei um pouco vaidosa ali com o fato de eu estar com esse time que eu sonhava tanto e eu confiava muito nessas pessoas. Mas teve uma pessoa que começou a não performar tanto, inclusive a mentir. Então falava que tinha uma coisa que estava entregue e não estava, né? Tá tudo certo, mas aquela coisa não funcionava. A pessoa tirava férias, era um Deus nos acuda, porque... E eu fiquei insistindo muito, né? Eu dava feedback, eu conversava, a pessoa inclusive trouxe uns problemas pessoais dela e eu fui atrás de profissionais para me ensinar como lidar com alguém que tivesse com aqueles problemas. Então eu fiz muito e a pessoa simplesmente não, assim, eu não consegui reverter. E eu acho que o meu grande erro foi insistir tanto, né? Eu precisava mesmo encerrar essa história logo.
Lógico, eu não acho que a gente tem que... Uma pessoa comete um erro hoje, demitir ela amanhã. Implacável, né? Pronto, não, acabou. A não ser que seja uma coisa que seja de compliance, né? Fez alguma coisa que for crime, ok, crime não se discute. Mas em outros casos, acho que a gente tem que dar esse tempo para a pessoa, para reverter o comportamento e tudo mais, mas a gente não deve se demorar nisso, porque isso também influencia negativamente o restante do time. Sim. Né? Ver alguém que às vezes ganha um salário maior do que o seu e não tá fazendo nada, não vai te deixar motivado. Então, acho que esse foi acho que dos erros que eu cometi, esse é o maior. Então, hoje, quando eu vejo que alguém já tá indo para um lugar que não tá muito legal, eu já começo a articular de, tá bom, o que eu faço então para desligar essa pessoa? Né? Eu tento tomar a decisão mais rápido. Porque tem uma variável que é o fato da pessoa querer, né? E você não pode querer pelo outro. E essa motivação, ela é muito interna. Então, por mais que você trabalhe o desenvolvimento, que você seja uma ótima líder, que você dê feedbacks, e que você acompanhe, que você treine e que você pense no desenvolvimento da pessoa, pode ser que essa pessoa não se identifique mais com o trabalho, não se identifique mais com você. E aí você tá ali num movimento de insistência que é seu e não do outro, né? E aí acaba realmente respingando nas outras pessoas da equipe que tá carregando, vendo isso, acaba ficando desmotivado, como você comentou. Muito bom, realmente. Aqui a gente fala muito da liderança real, né? Dos bastidores, aquilo que da vulnerabilidade que não se mostra no dia a dia. E eu gosto sempre de falar da parte de liderar sem ser um personagem. Porque eu acho que isso já vem mudando muito na vida, né? No mundo corporativo. Mas sempre houve uma máxima da liderança perfeita, de cumprir todos os protótipos que falam que você tem que ser o líder. Todas as caixinhas que te enquadram como um bom líder. E hoje a gente consegue mais enxergar essa vulnerabilidade e se conectar com isso. E muitas pessoas olham para mulheres negras em posição de liderança e enxergam força, excelência, controle, mas nem sempre perguntam o custo disso, né? E como você lida com essa expectativa de ser sempre muito boa? Terapia. Né? Não é muito fácil lidar com a expectativa do outro. O que eu venho fazendo é não me moldar tanto pela expectativa do outro, né? As pessoas vão mesmo colocar a gente naquele lugar e a gente precisa falar, gente, olha, não é uma deusa que tá aqui sem defeitos, não é isso. Eu acho que mostrar minha vulnerabilidade para o meu time muitas vezes também ajudou com que eles baixassem um pouco essa expectativa de a Bárbara não vai errar. Legal. Né? Então, e é engraçado porque as pessoas não esperam, mas às vezes um simples bom dia, tudo bem, eu falo que eu não tô bem. Assim. Muito bom. Eu falo, olha, gente, hoje eu tô estressada, hoje eu tô preocupada, hoje eu tô ansiosa. Mas assim, não é pra abrir e ficar ali contando, né? Não é pra chorar as pitangas, não. Mas eu falo, olha, hoje eu tô nesse momento aqui. Hoje eu tô preocupada com uma coisa ali, ó, que eu preciso entregar. Então eu falo muito com eles, me coloco muito nesse lugar, mas não é simples, porque... E aí acho que é um pouco do lugar da mulher e o lugar da mulher negra. A gente, em geral, foi criada para agradar. E aí se o outro não tá feliz com a gente, é o fim do mundo, né? Então isso é muito complicado. Mas falando pra cima de mim, assim, pras minhas lideranças, o que eu tenho feito muito é alinhar a expectativa mesmo, sabe? Então, olha, eu tenho uma coisa aqui complexa pra fazer, eu vou conversar com a minha gestora, tá? O que você espera? Tem uma reunião importante, o que você espera de mim nessa reunião?
Você quer que eu fale? Você quer que eu me posicione? Eu deixo pra você? O que que você... Então, assim, eu comecei a perguntar mais, porque eu também sou uma pessoa ansiosa. Então, ficar com um monte de ideia na cabeça não ajuda. Boa. Então, eu tenho um pouco mais de alinhamento, assim, mostrar vulnerabilidade e estar mais alinhada do que é esperado de mim. Até pra dizer, olha, isso que você espera, eu não vou dar conta. Reconhecer as limitações, né? Eu acho que a força está justamente aí. A força não está em ser impecável. A força está em ser real. Sim. Em ser honesto. Né? Então, aconteceu uma situação comigo, né, no meu trabalho, em que uma das pessoas que trabalham comigo disse: Marjorie, olha, eu não me senti à vontade com você falando assim, falando desse jeito perto de outras pessoas, eu não gostei. Talvez eu nem deveria estar falando isso pra você e tal. Eu falei, não, obrigada por me dizer isso. Porque se você não me disser, eu com certeza não agi dessa forma, esperando te atingir dessa maneira. Mas se eu atingisse dessa forma ruim, se você não me disser, não tem como eu corrigir. E eu te peço desculpas. Não precisa me pedir desculpas. Não, eu preciso. Sim. E aí, acho que ela ficou mais constrangida pela forma como eu reagi a uma situação, porque ela acho que estava esperando que isso fosse ser um problema, do que pelo problema em si. E essa posição, na verdade, nos faz... precisa nos fazer ainda mais humildes e reconhecer as nossas debilidades, os nossos erros. Muito bom. Você já sentiu que precisava performar? Que precisava, para de alguma forma... se sentiu insegura e que tinha que entrar ali num personagem? Já. Principalmente, tem alguns momentos que a gente tem que passar uma notícia pro time que a gente não fez parte da decisão. Né? Às vezes é uma reestruturação. Às vezes nem concorda. Principalmente, assim, vamos dar um exemplo. Pós-pandemia. Todo mundo trabalhando remoto, e aí de repente você tem que chegar, galera, vocês têm que voltar pro escritório. Eu não concordava. Eu não queria voltar pro escritório. Sim. Mas eu refleti muito, porque eu vi algumas lideranças falando, gente, vai ser incrível, todo mundo todo dia no escritório. Gente, mentira. É bem mais legal estar em casa, em diversos momentos, né? Não vai ser melhor, não vai ser mais legal, principalmente quem fica ali morando em São Paulo. Poxa, tem pessoas que demoram 1h30 para chegar no trabalho, 2 horas. Como que eu vou falar para essa pessoa que vai ser mais legal ela ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 para voltar, do que só acordar e sentar na mesa do trabalho e trabalhar em casa, né? Então, eu estava muito insegura para dar esse tipo de comunicação e tiveram outras parecidas. O que eu fiz foi... eu não mostrei totalmente a minha posição, porque eu acho que a liderança influencia. Com então, certeza. se eu chegar lá falando isso é um absurdo, pessoal, e tudo mais, vai todo mundo fazer uma rebelião ali. Não, então precisa mostrar uma certa calma, precisa, né... mas eu também escolhi não comunicar num lugar de, gente, vai ser incrível. Igual as lideranças acima de mim estavam tentando fazer. Não invalidar, né, aquele sentimento. Eu tenho muita dificuldade de mentir. Então, assim, eu ia chegar lá fingindo, ai, gente, tá tudo bem. Não tá tudo bem, galera, a notícia é ruim. Entendeu? Não tá tudo bem, mas a gente vai ter que lidar com isso. Vamos lidar com isso juntos? O que a gente pode fazer para ser melhor para todo mundo? Né? Então, eu sempre tento personalizar essas situações, esses momentos, essas falas e não copiar o que as outras pessoas estão fazendo, porque em geral não vou ser eu ali. E aí as pessoas vão perceber. Eu sou muito transparente, assim, então é difícil. Sim, tem que se manter autêntico, né? Sim. Como fazer o time brilhar sem desaparecer, né? Nós falamos aqui muito sobre desenvolver pessoas, em dar a oportunidade de fazer o time brilhar, mas existe um limite difícil aí. Sim. Como fazer o time crescer sem se anular como líder? Olha, eu já cometi esse erro.
De, ai, meu time aparece, tudo pra eles e eu ficar meio escondida. Eu acho que o segredo é a gente entender o que é nosso e o que é do outro e delegar. Tem decisões que é o time que tem que tomar. Tem, não sei, agendas, reuniões que é o time que tem que apresentar. Tem outras que é a gente como liderança que tem que aparecer, né? E não é de uma maneira autoritária, longe disso, mas tem coisas que tá com a gente, Sim. que é nosso papel. Exato. Né? Então, não dá pra, não sei, todas as decisões dentro do seu time, você falar assim, gente, vamos fazer uma votação. Não, tem coisa que é você, a sua experiência, tudo que você aprendeu até hoje que vai tomar a melhor decisão. Não vai ser colocar todo mundo ali. Inclusive, tem gente que às vezes está no primeiro emprego, faz 6 meses que se formou. Essa pessoa não vai tomar a mesma decisão que você tomaria. Sim. Né? Então, esse lugar de delegar, e é muito sutil mesmo, o que é nosso como líder e o que é do outro. Acho que isso ajuda a diminuir um pouco essa coisa de quando o time brilha e quando a gente brilha. E até para não confundir a equipe, né? Porque se você é tão permissível sempre, aí às vezes você precisa tomar uma decisão, até porque veio de cima e você é mais firme naquilo, a equipe não entende. Ué, como assim? Por que agora isso? Né? Então eu acho que os papéis precisam estar muito bem definidos, muito bem colocados. Excelente. E acontece muito em empresa que está crescendo. Sim. Né? Se você entra numa startup ali, tem 30 pessoas, daqui a pouco a startup tem 500 e as pessoas querem fazer parte da decisão como elas faziam no passado. Comitê, aquela conversa, mas não dá. Assim, pessoal, não vai dar pra gente colocar 500 pessoas na sala e, sei lá, escolher a cor da parede do escritório juntos. Isso acabou, agora é a gente. Qual bastidor que ninguém vê no trabalho de desenvolver pessoas? Nossa. Eu acho que a parte mais difícil desse bastidor é que a gente desenvolve, mas não necessariamente a gente consegue colocar a pessoa no próximo passo. Então, você vai, ensina tudo, coloca a pessoa em projetos legais para ela se desenvolver, para ela aparecer. Em diversos momentos até conseguir cursos para o time. É super legal, todo mundo tá pronto, né? Eu olho e falo, nossa, essa pessoa é júnior, mas ela já podia ser sênior. Só que aí tem as burocracias, né? Às vezes a gente não tem orçamento para dar esse aumento de salário. Ou às vezes você tem que esperar um período certo, que tem empresas que têm os períodos certos de fazer as movimentações, e aí essa pessoa tá ali esperando esse momento chegar e não... Então acho que motivar as pessoas, mesmo com essas travas que nós temos enquanto liderança, eu acho muito difícil. Verdade. Né? Concordo com você. Você já liderou times diversos. E o que a diversidade exige na liderança em si, né? Que muita empresa ainda não entendeu? Na minha visão, as lideranças precisam ser intencionais. Intencional em todas as atitudes que elas tomam. Então, intencional para procurar pessoas para trazer para o time. Por exemplo, em dados, muitas lideranças falam: é difícil contratar mulher. Desculpa. Não é, não. Tem um monte de mulher incrível, super bem formada para trabalhar. Pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, tem um monte de pessoa no mercado, mas a gente está procurando? Não sei. Tem que procurar com intenção, né? Eu contratando, os RHs não me traziam essas pessoas. Eu tive que colocar ali uma horinha do meu dia, todos os dias, para procurar essas pessoas. E conseguia contratar um monte de gente, construir esse time diverso. Mas eu acho que, para além disso, tem um trabalho de não só trazer a pessoa para o time, mas de fato colocar a pessoa no time, incluir essa pessoa, né? Como que você deve falar com uma pessoa que tem uma história diferente da sua? Não dá para você trazer pessoas, por exemplo,
de uma situação financeira, né, ou de uma família menos estruturada, e toda hora do almoço você ficar falando de viagem internacional. Como essa pessoa vai se sentir? Não vai integrar com o time nunca. Não vai. Então, é disso que eu falo, dessa intenção, assim, tudo tem que ser intencional mesmo, né? A fala, a comunicação, o trazer essa pessoa, incluir essa pessoa, então, inclusive, escolher em que projeto essa pessoa vai estar, para você mostrar essa pessoa e não ficar mostrando sempre as pessoas de sempre, né? Então, intencionalidade para mim acho que é a palavra da liderança diversa, sabe? Sim, muito coerente. A diversidade ela não pode ser só em trazer uma pessoa para o time que tá bom, pronto e acabou. Até como inserir essa pessoa no time, como poder compartilhar e fazer ela se sentir segura para que ela contribua, não se sinta um peixinho fora d'água, né? Como fazer isso? Olha, eu já tive alguns desafios. Eu acho que, pelo menos o que funcionou para mim, foi de fato estudar sobre a realidade da pessoa. Então, por exemplo, eu tive uma pessoa no meu time que me falou: olha, Bárbara, eu tô em transição de gênero. Eu fui pesquisar, fui ler livro, fui entender, comecei a consumir mais conteúdo de pessoas trans para eu entender um pouquinho. Eu não vou entender completamente, não é a minha realidade, Sim. Mas eu fui atrás disso. Teve uma pessoa que chegou com um laudo de TDAH e eu falei, bom... E ela falou, olha, Bárbara, essas coisas aqui que estão acontecendo é por conta do TDAH. Eu falei, ok, fui atrás de uma pessoa também especialista, fui atrás de um líder que era meu par, que lida com isso. Eu falei, bom, como que funciona? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou agir com essa pessoa aqui? Então, pra mim, funcionou muito ir atrás de entender um pouco mais sobre essas realidades, porque vai ser diferente. Sim. Né? E não assim, não existe melhor ou pior, é só diferente. E a liderança, ela tem que adequar. Não é sobre a pessoa ser diversa. Qualquer pessoa, se você trouxer 2 pessoas que moraram no mesmo bairro, estudaram na mesma escola e tudo mais, elas vão pensar diferente, você vai ter que se comunicar de uma maneira diferente com cada uma. Então, na minha visão, tem essa coisa de dedicar tempo para entender essa outra parte, sabe? Se a gente faz isso, vai ser natural que a gente consiga incluir essas pessoas. Vai se sentindo mais à vontade, mais parte, né? Sim. Bom, o que ninguém te conta sobre liderar? Qual foi a coisa mais difícil que você teve que aprender na liderança e que ninguém te avisou antes? Eu acho que o mais difícil foi a competição. Eu não sou uma pessoa competitiva. Não sou. Né? Não, na vida inteira nunca fui. E estar na liderança gera essa competição. Então, às vezes é um par que quer aparecer mais do que você, às vezes é um líder ou uma líder que se sente ameaçado por você. Então, eu vivi isso algumas vezes, nos últimos anos principalmente, e foi muito difícil, porque eu não sou a pessoa competitiva. Sim. Mas eu não acho que a competição não seja saudável. Eu acho que a competição é importante. Eu sou uma pessoa competitiva. Eu acho que talvez o problema que você está trazendo aí é que isso acaba não trazendo essa coisa de ser par. Porque muitas das vezes, dentro de um ambiente extremamente competitivo, ela começa a ser hostil. Seria mais por esse lado? É por esse lado, é isso mesmo. Eu vivenciei em algumas situações a pessoa tentando até me descredibilizar para aparecer mais. Caramba. E aí isso não é saudável. Não. Eu posso, assim, vamos dizer que a gente está no mesmo time. Você tem um time, eu tenho um outro. Vamos competir aqui, ó. Quem entrega mais? Ok. A gente tem assim, né? Você com o seu time, eu com o meu. Mas eu não posso querer entregar mais do que você para você perder seu emprego. Isso, para mim, começa a ser um pouco sujo. Sim. Sabe? Esse tipo de competição, para mim, não funciona. Sim.
E que conselho você daria para alguém que está crescendo na carreira agora, mas está morrendo de medo de não dar conta? Medo vai ter mesmo. Acho que sempre. Acho que o principal é assim, gente, não existe não ter medo, a gente sempre vai ter. Mas eu aprendi que com mais informações, a gente vai se tornando mais corajoso e corajosa, né? Então, você tá com medo de quê? Boa. Né? Se você sabe do que você tá com medo, às vezes você pode encontrar mecanismos de ter coragem mesmo com esse medo, né? Então, dando um exemplo rápido, eu tinha muito medo de não ser validada tecnicamente. Eu escolhi um caminho que foi estudar muito. Se estudar muito me ajudou a ficar mais corajosa, mesmo com medo, tá bom, eu resolvi meu problema. Sabe? Então, eu vejo um pouco nesse lugar, assim, a gente precisa encontrar o que nos dá esse gatilho de coragem, né? E o autoconhecimento, às vezes, pode ajudar para não deixar o medo travar a gente. Sim. Né? O medo não pode paralisar. Ele pode estar ali, você deixa ele ali no cantinho, leva ele na bolsa, porque ele não vai se afastar da gente. Mas como que a gente faz para seguir, né? Sim, e ser realista. A gente não vai dar conta de tudo, sempre. Isso é muito honesto e real, né? Medo de não dar conta. De fato, liderar, desenvolver é um desafio, mas não é um desafio sozinho, né? Até porque a empresa, ela é um organismo de várias partes e Sim. com várias contribuições, né? Talvez eu não seja muito boa em treinar, mas tem outra pessoa que é e que complementa. Eu sou boa em me comunicar, o outro é bom em criar fluxos e assim esse organismo vai sendo correlacional, né? Se ajudando. Mas eu acho que eu queria complementar a tua fala dizendo que a gente precisa ser realista e entender que a gente não vai dar conta de tudo. Acho que se já partir desse princípio, né, de que não tem que... E outra coisa, tem coisas que não são nosso papel e que a gente pode delegar. Tem coisas também que, na verdade, é parte do nosso trabalho priorizar. Então, se você prioriza, não é que você não deu conta, mas que aquilo que você estava fazendo às vezes não é mais prioridade, então você deixou para depois. Sim. Eu gostaria de perguntar duas coisas antes da gente encerrar para você. Que erro você acha que todo líder precisa ter coragem? A gente já falou um pouco disso, né? Mas se aprofundando um pouquinho mais. Ter coragem de assumir. Qual erro? Um erro ou uma postura? Eu acho que enquanto líder, a gente toma uma decisão errada, né, de não ser justo o suficiente, às vezes acontece. Sim. Né, de ir ali na correria, ou às vezes você não tem toda a visão do todo e aí você toma uma decisão. Eu acho importante mostrar, olha pessoal, tomei essa decisão, não foi a melhor, vamos recalcular aqui e tá tudo certo. Boa. Se você tivesse que voltar para a Bárbara lá do ensino médio, que estava tentando se conhecer, saber qual que era a carreira que ela ia trilhar, a faculdade que ela ia fazer, as escolhas que ela teria que fazer, o que você diria para ela sobre sucesso, carreira e liderança? Primeira coisa que eu ia dizer é que ela ia ser líder, porque a Bárbara do passado nem achava que era possível sentar numa cadeira dessa, né? Eu precisei ter uma líder negra, mulher, para falar assim, nossa, acho que eu posso sentar nessa cadeira também. Então, acho que a primeira coisa que eu contaria para ela é isso, você não vai ser analista para sempre, você vai poder exercitar essa liderança que já existia em mim, mas que eu poderia exercitar. A outra coisa que eu diria para ela é para ela não desligar, não se desconectar de quem ela é, dos seus valores ou do que não é negociável para ela. Em diversos momentos isso ficou meio perdido e acho que eu passei maus bocados por conta disso.
Então, hoje eu vejo que a gente não pode se desconectar de quem nós somos, do que é importante pra gente. A nossa felicidade, né, profissional, pessoal, o poder colocar a cabeça no travesseiro tranquilamente para dormir, isso vale muito mais do que qualquer status, qualquer coisa que as pessoas veem aí de fora, né? Porque quem tá vivendo somos nós, né? Só a gente que tá na nossa pele. Que sabe um quilinho de sal, né? Que come. Bah, muito obrigada. Eu amei muito esse bate-papo. De fato, você é uma referência pra mim. Sempre foi e continua sendo. Te acompanho de longe, mas te acompanho. E obrigada por poder ser uma pessoa pelo qual eu possa me inspirar e outras pessoas também possam se inspirar, olhar pra mim, olhar pra você, olhar pra gente e dizer, olha, existe um caminho pra percorrer, mas eu chego lá. Eu que agradeço, eu amei nosso papo. Foi muito legal também, acho que com as suas perguntas, revisitar esses lugares, né, por onde eu passei já, coisas que eu já vivi. Acho que é sempre importante a gente lembrar da nossa história. Sim. E nos fortalece também para os desafios que vêm pela frente. Conta comigo. Obrigada. Então, muito obrigada. Obrigada, Má. E que volte mais vezes. Volta sim, só chamar. Tá bom? Se eu tivesse que resumir essa conversa em uma frase, ela seria que liderança não é sobre aonde você chegou. É também sobre quem e como você conseguiu caminhar e o que fez no caminho e com quem percorreu ele com você. E talvez a pergunta que fique é: o que eu tô fazendo no lugar que eu ocupo? Seja ele ainda não estou numa cadeira de liderança, o que eu tô fazendo para ocupar esse lugar? Será que eu tô esperando? A gente falou de várias ferramentas aqui que são possíveis para alcançar, para te dar esse passo, esse trampolim, sem depender especificamente de alguém ou da organização que você está. E se você já está numa cadeira de liderança, qual é a relevância que você está tendo no seu time? Qual é o preparo que você está tendo com o desenvolvimento com as pessoas que estão debaixo do seu guarda-chuva? Você é relevante, você é uma referência. E isso faz parte do seu propósito de vida, precisa fazer parte. Você precisa entender a responsabilidade pela qual você carrega. Está ocupando apenas espaço ou está criando espaço para que outras pessoas também possam chegar aonde você está? Obrigada por acompanhar esse episódio do Fala Chefia. E se essa conversa faz sentido para você, compartilha com alguém que também está construindo uma carreira, liderando pessoas ou tentando se reconhecer em lugares de poucas referências. E até o próximo episódio.